Alô, alô, graças a Deus, a aula de hoje vai ser um intensivão de sistema urinário, a aula de hoje vai ser prática. Então pega teu caderninho de anotações e vamos lá. Roda a vinheta. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Muito bem, vamos começar com a anatomia externa e interna do rim. Externamente, a primeira coisa que eu preciso identificar é: este é um rim direito ou esquerdo? Tempo. Se você respondeu que é o rim esquerdo, você errou. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Esse daqui é o rim direito. Como que eu sei? Devido à topografia que eu tenho aqui entre vasos e o ureter. Observo aqui, anteriormente no rim direito, veia renal, seguido de artéria renal e posteriormente o ureter. Vamos começar pelo começo. Observo que o rim é formado por um polo superior, que aqui eu já observo a glândula suprarrenal localizada no polo superior do rim, e um polo inferior. Uma borda ou margem medial e uma margem lateral, e a gente já percebe que o rim ele tem esse formato de grão de feijão. Uma face anterior e uma face posterior. Fazendo aqui uma secção coronal no rim, observo que ele é formado por uma região cortical e uma região medular. Lembra que medula é o nome que a gente dá para tudo aquilo que está no meio. Medula significa miolo, tanto que medula está presente em vários órgãos, é um nome muito frequente na anatomia. O que garante esse formato de grão de feijão para o rim é a cápsula renal, que é uma cápsula fibrosa que vai revestir externamente o rim. Percebo que do córtex partem colunas que vão dividir a parte medular do rim em regiões piramidais, denominadas, portanto, de pirâmides renais, sendo que essas pirâmides possuem a sua base voltada para a região cortical e o ápice voltado para a região medular. Parte de filtração está compreendida aqui no parênquima renal. Aqui nessa região, mais próximo da borda medial, eu já observo o meu sistema coletor de urina, onde a urina já está na sua formação final. E aí eu observo os cálices menores. Dos cálices menores, eles estão abraçando aqui o ápice de cada pirâmide, nessa região denominada, onde eu estou apontando agora, de papila renal. Quando eu tenho a reunião de vários cálices menores, eu acabo formando um cálice maior. Aqui eu observo, por exemplo, este cálice maior, reunindo o conteúdo destes dois cálices menores, até a formação da pelve renal, que vai desembocar no ureter. Com relação à vascularização do rim, observo aqui artéria renal e veia renal. Numa vista anterior, observo que a artéria renal possui 4 divisões. Uma divisão superior, antero-superior, antero-inferior e inferior, que conforme na imagem que está aparecendo aí do lado agora, a gente consegue observar que essas 4 artérias anteriores vão dividir o rim nesses 4 segmentos que a gente está observando aqui agora. Segmento superior, antero-superior, antero-inferior e inferior. Numa vista posterior, eu observo aqui a divisão posterior da artéria renal, que será responsável pela região do segmento posterior. Vamos aumentar agora e vir para essa outra peça para a gente ver detalhes da vascularização do rim. Essa é uma vista posterior, como eu sei, olha a presença aqui de pelve renal e de ureter. Observo aqui artéria renal, divisão posterior. Vou ter entre uma pirâmide e outra na região de coluna renal minha artéria interlobar.
No momento que a artéria interlobar se curva e vem para a região de base da pirâmide, ela passa a ser chamada de artéria arqueada. E dirigindo-se posteriormente para o córtex renal, artéria interlobular. Então, interlobar, arqueada, interlobular. Agora eu observo que de uma interlobular saem vários ramos menores, que são as minhas arteríolas aferentes que vão adentrar na cápsula de Bowman. Aqui, esses vários pontinhos amarelos estão representando justamente a cápsula glomerular com as várias arteríolas aferentes adentrando em cada cápsula. E eu observo aqui em branco uma representação do que é o néfron, com alça de Henle se dirigindo para a região de ápice da pirâmide. Se você ainda não assistiu o vídeo de filtração glomerular, ele está aparecendo no card aqui em cima, é só clicar e vai lá assistir, porque é uma aula bem bacana que está complementando o presente vídeo. Perfeitamente. O que mais que eu consigo observar aqui nessa peça? Reforçando o conteúdo de anatomia interna, cápsula renal, região de córtex, colunas, pirâmides, e aqui eu consigo observar melhor os cálices menores. Olha aqui o formato de cálice. Olha o cálice menor abraçando a região aqui da papila renal, onde a urina já vai aparecer na sua formação final. O que é isso daqui que eu estou apontando agora? O que é essa estrutura? É uma papila renal que está emergindo aqui anteriormente. Como assim anteriormente? Lembra que essa é uma vista posterior. Portanto, ela está emergindo aqui anteriormente e essa borda que eu estou observando aqui é justamente do cálice menor. Então, eu vejo aqui um cálice menor, outro e outro, que quando se juntam formam um cálice maior. Quando eu junto este cálice maior com este, eu formo a pelve renal e o ureter. Vocês sabem que eu amo essa peça. Professor, vai cair na prova? Não, vai despencar. Pum! Aí coloca aquele meme de explosão. Consigo observar aqui topografia renal dentro da parede posterior do abdômen. Eu sei que os rins ficam localizados na parede posterior do abdômen e ele é um órgão retroperitoneal. O que significa isso? Clica no card aqui em cima e vai lá ver o vídeo de peritônio. Pensando em parede posterior do abdômen, quais são os músculos que vão ter contato com a face posterior do rim? Medialmente, conforme vocês observam na imagem do lado, eu tenho contato com músculo psoas maior, quadrado lombar, e aqui eu já observo um músculo transverso do abdômen. Superiormente, músculo diafragma. Observem aqui a relação que eu tenho entre a artéria aorta abdominal e veia cava inferior. A artéria aorta abdominal fica localizado à esquerda, enquanto que a veia cava inferior localizado à direita. Isso vai interferir no tamanho das artérias e veias renais. Do lado direito, eu observo que a veia renal direita é menor do que a veia renal esquerda, que ela vai ter que atravessar a linha mediana, passando anteriormente a artéria aorta abdominal até chegar no rim esquerdo, enquanto que as artérias renais vão ser, no caso da artéria renal esquerda, mais curta, dado que a artéria aorta abdominal está desviada mais para o antímero esquerdo, enquanto que a artéria renal direita será um pouco mais longa. Quero que vocês observem aqui também a relação de artéria mesentérica superior, que vai cruzar anteriormente a veia renal esquerda. Consigo observar também aqui artérias gonadais. Aqui em cima está aparecendo o card que te leva para o vídeo de vascularização das gônadas, e veias gonadais. Perfeitamente, imediatamente abaixo, artéria mesentérica inferior. Observa aqui os dois ureteres. Função do ureter vai ser levar a urina do rim até a bexiga urinária. E o ureter, minha gente, o mais importante que a gente precisa saber dele é um órgão que possui músculo liso, ou seja, a urina vai sair dos rins e vai chegar até a bexiga urinária por ação de musculatura lisa presente no ureter, ou seja, por peristaltismo e não apenas por ação da gravidade. O ureter
ele possui 3 pontos de constrição, um superior, um médio e um inferior. Constrição superior do ureter vai se chamar constrição ureteropélvica. Pélvica referente à pelve do sistema coletor, da pelve renal. Ureter, pélvica, pelve renal. Vai ser o momento que a pelve vai se afunilar para sua transição com ureter. Eles vão descender posteriormente na parede abdominal, passando posterior às artérias e veias gonadais. No momento que eles vão atravessar aqui a linha arqueada da pelve, eu vou ter essa relação de ureteres passando anteriormente a divisão de artérias ilíacas comum para a artéria ilíaca interna e externa. E aqui vai ser o meu segundo ponto de constrição dos ureteres. Essa constrição, diferente da superior, é uma constrição que é causada pelas estruturas que estão adjacentes. Então não é que nesse ponto eu vou ter presença de maior músculo liso que vai causar essa constrição. Essa constrição vai se dar por conta de que as estruturas adjacentes vão acabar colabando à luz dos ureteres. E o meu terceiro ponto de constrição, mais inferior, vai ser na junção de ureter com a bexiga urinária, sendo que eu vou ter a porção intramural do ureter, retirando aqui a bexiga, porção intramural do ureter, que vai ser o momento em que o ureter vai adentrar na bexiga urinária. E quando isso acontece, eu tenho a porção intramural do ureter, e aqui eu já observo a desembocadura dos ureteres no interior da bexiga urinária. Observo aqui os ósteos uretéricos, superiormente aqui, ligando um ósteo uretérico ao outro, uma prega, que é a prega interuretérica, e vejo aqui a formação na base da bexiga urinária de um triângulo entre os dois ósteos dos ureteres e o ósteo interno da uretra. Essa região aqui é denominada de trígono da bexiga ou ainda trígono vesical. Só observando você nesse pedaço do vídeo sem clicar em gostei até agora. Em relação à anatomia da bexiga urinária, eu estou com duas peças aqui, uma peça representando a bexiga urinária masculina e outra a feminina. Nessa representação da bexiga urinária masculina, eu tenho aqui um corte coronal. Retirei, consigo observar aqui bexiga urinária e pela representação consigo observar aqui que ela já tem um pouco de volume de urina. Lógico que a gente não está vendo a urina, mas eu percebo aqui uma cavidade que representa ela em estado não de plenitude, mas já está enchendo. Enquanto que nessa representação aqui da bexiga urinária feminina, ela está vazia. O que eu quero destacar nessa peça aqui da bexiga urinária feminina? Olha a posição do útero em antiversão em relação à bexiga. Bexiga urinária, ápice da bexiga, corpo da bexiga, cavidade uterina com fundo do útero, corpo do útero, istmo do útero e aqui o colo do útero, canal vaginal com parede anterior, parede posterior da vagina. Destaca aqui em branco, minha gente, o peritônio. Olha aqui a minha escavação vesico-uterina que eu encontro na mulher. Muito bem. Trazendo agora essa peça aqui, vou unir novamente para a gente ver as porções da bexiga urinária. Essa que vocês estão vendo aí é uma vista superior. Então eu vejo aqui a face superior da bexiga e face inferolateral da bexiga. Presença do ápice da bexiga. Eu sei que nessa vista que vocês estão vendo aí parece uma cebola. Olha aqui, ápice da bexiga, corpo da bexiga urinária. A bexiga urinária, ela possui musculatura do tipo lisa, que é o músculo detrusor da bexiga. São 3 camadas musculares, sendo que tem uma camada interna e uma camada externa longitudinal, e interposta a essas 2 camadas eu tenho uma camada circular. Então, camada longitudinal interna não dá para observar nessa peça, mas estou colocando essa outra imagem que a gente consegue ver melhor. Camada longitudinal interna, camada circular, camada longitudinal externa. Presença, já mencionei aqui anteriormente, do
trígono vesical entre os dois ósseos uretéricos e o ósseo interno da uretra. E aqui no caso da uretra masculina, observo inicialmente uretra prostática com a presença do colículo seminal no interior da uretra prostática e aqui a presença de 3 ósseos, que nessa peça aqui não está representado de maneira correta, tá? Eu vou observar sempre superiormente, conforme na imagem que eu estou colocando aí do lado, o utrículo e inferiormente os 2 ósseos, os ductos ejaculatórios e lateralmente ao colículo seminal, pequenos ósseos para a desembocadura das glândulas presentes na próstata. Vista posterior da bexiga urinária, e aqui eu venho para uma vista inferior e eu consigo observar a presença da próstata e, chegando na próstata, os 2 ductos deferentes e as 2 glândulas seminais. Observem aqui a relação que eu tenho entre ureter desembocando na bexiga urinária e presença de ductos deferentes cruzando superiormente os ureteres. Complementando a uretra masculina, trago essa peça aqui em que eu consigo observar ósseo interno da uretra, com a presença aqui de músculo liso, representando o esfíncter interno da uretra, próstata com ducto ejaculatório desembocando no colículo prostático, aqui, portanto, parte prostática da uretra, atravessando o assoalho pélvico, parte membranácea, e é aqui que eu vou ter a presença do esfíncter externo da uretra, músculo estriado do tipo esquelético, esfíncter interno, músculo liso, esfíncter externo, músculo estriado esquelético. E finalmente, dentro do corpo esponjoso, a uretra esponjosa. Destaca-se que no interior da glande, a uretra apresenta uma dilatação denominada de fossa navicular, onde finalmente ela se abre no seu ósseo externo da uretra, onde a urina vem para o meio externo. Com relação à uretra feminina, consigo observar aqui nessa peça um córtex sagital mediano, vista medial, presença de sínfise púbica, bexiga urinária com aqui ápice da bexiga, e a uretra feminina bem mais curta do que a uretra masculina, e destacando novamente a relação topográfica que eu vou ter de bexiga urinária com útero e reto com as 2 escavações, escavação vésico-uterina, escavação reto-uterina. Se você precisa estudar pelve e essas escavações, está aparecendo aqui em cima o vídeo de aula prática de sistema genital feminino e agora o vídeo de pelve e períneo. E essa foi a aula de hoje, podem sair para o intervalo. A aula foi um pouquinho mais pesada, então de merenda a gente vai ter um risoto de alho poró e parmesão. Até o próximo vídeo!